Você trabalhou, recebeu, teve desconto ou pagou contribuição ao INSS e mesmo assim aquele mês pode simplesmente não contar. Parece absurdo, mas depois da reforma da Previdência, existe uma regra que muita gente só descobre quando vai pedir a aposentadoria. Se a contribuição do mês ficou abaixo do salário mínimo, esse mês pode não valer para a carência, tempo de contribuição, qualidade de segurado e até para o cálculo do benefício. E aqui está o detalhe perigoso. Não basta ter pago alguma coisa, tem que saber se aquela competência, e competência é o mês de contribuição, atingiu pelo menos o valor do salário mínimo. Hoje eu vou explicar com calma 3 caminhos que podem salvar esse mês: a complementação, o agrupamento e a utilização do excedente. Isso é direito explicado para quem não é advogado. O primeiro erro é pensar assim: se apareceu no CNIS está tudo certo. Não necessariamente, tá? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Em uma linguagem simples, é o extrato do INSS onde aparecem vínculos, remunerações e contribuições. Depois da reforma da Previdência, para aquele mês ser considerado para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, para carência, tempo de contribuição e cálculo do salário do benefício, a soma dos salários de contribuição precisa ser igual ou superior ao salário mínimo daquele mês. Qualidade de segurado é o vínculo de proteção com o INSS. É como se fosse a condição de estar coberto pelo sistema. Carência é o número mínimo de contribuições exigidas para alguns benefícios. E salário de contribuição é a base sobre a qual a contribuição previdenciária é calculada. Então repara, a pessoa pode ter trabalhado, pode ter recebido, pode ter contribuído registrada, mas se a soma do mês ficou abaixo do salário mínimo, existe risco daquele mês não produzir o efeito previdenciário esperado. E isso muda tudo, né? Do que adianta pagar se na hora em que você mais precisa o mês aparece como insuficiente? Vamos trazer isso para a vida real. Imagine uma trabalhadora que começa um emprego no meio do mês. Ela não recebeu o salário cheio porque trabalhou só alguns dias. Ou o trabalhador que saiu do emprego no começo do mês e recebeu o proporcional. Naquele mês, a remuneração pode ficar abaixo do salário mínimo. A pessoa olha o extrato e pensa: está lá o vínculo, está lá a remuneração, então está resolvido. Deixa eu explicar melhor. Estar no extrato não significa automaticamente que aquele mês cumpriu o mínimo exigido para todos os efeitos previdenciários. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Esse problema não aparece só para o empregado. Pode aparecer em situações do empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual, dependendo da categoria e da forma de contribuição. E o caso mais comum ainda é o do trabalhador intermitente, aquele que recebe o salário só nos dias que cumpre a jornada. E agora vem a parte mais importante. A regra não deixa a pessoa simplesmente abandonada, porque existem ajustes possíveis, mas cada ajuste tem a sua lógica própria. Então vamos ao primeiro caminho, que é o caminho da complementação. Complementar é pagar a diferença que falta para aquele mês alcançar o salário mínimo. Funciona assim: se naquele mês a remuneração consolidada ficou abaixo do salário mínimo, se calcula a diferença entre o salário mínimo do mês e o valor que já entrou como remuneração. Sobre essa diferença, se aplica a alíquota correspondente à categoria do segurado. A alíquota, em português simples, é o percentual usado para calcular a contribuição. Para alguns segurados, como o empregado doméstico e o trabalhador avulso, o INSS indica a aplicação das alíquotas previstas conforme o período. Para o contribuinte individual, que contribui exclusivamente nessa condição, a complementação segue outra lógica, podendo envolver a alíquota de 20% conforme a situação. Mas cuidado, não é para sair aí pagando qualquer guia de qualquer jeito, tá? A complementação precisa ser solicitada pelo aplicativo Meu INSS. Existe um detalhe técnico que vira detalhe de vida. Uma vez processado, o ajuste se torna
irreversível e irrenunciável. Ou seja, depois de feito e aceito, não é algo para simplesmente desfazer porque a pessoa mudou de ideia. Agora tem uma regra que pouca gente conhece. Às vezes, um mês faltou contribuição para chegar ao mínimo, mas em outro mês, no mesmo ano civil, houve contribuição acima do mínimo. Ano civil significa o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nessa hipótese, pode ser possível utilizar o valor que passou do mínimo em uma ou mais competências para completar a competência que ficou abaixo. Pensa como uma balança dentro do mesmo ano. Um mês ficou fraco, outro mês ficou mais forte. A regra permite, em certas situações, usar esse excedente para complementar o mês insuficiente. Percebe que o problema não é apenas pagar mais, mas organizar corretamente aquilo que já foi pago. Isso é especialmente importante para quem teve renda variável, trocou de trabalho, prestou serviço em períodos diferentes ou teve meses com valores muito desiguais. Mas atenção, essa utilização de excedente precisa respeitar as regras do mesmo ano civil. Não é uma liberdade total para misturar qualquer mês de qualquer ano, tá bom? O terceiro caminho é o caminho do agrupamento. Agrupar é juntar salários de contribuição inferiores ao mínimo de competências diferentes para aproveitar em uma ou mais competências até chegar ao mínimo. Em português direto, em vez de vários meses baixos ficarem todos sem utilidade plena, a pessoa pode pedir que esses valores sejam reunidos para formar pelo menos uma competência aproveitável, ou seja, com o valor mínimo de um salário vigente naquele mês. Mas há limite, tá? O resultado do agrupamento não pode ultrapassar o valor mínimo do salário de contribuição. E, novamente, a lógica é trabalhar com competências do mesmo ano civil. Então, pensa comigo. Se alguém teve 3 meses muito baixos, pode ser que aqueles 3 meses não virem 3 meses válidos. Mas talvez agrupando corretamente, parte daquele histórico possa ser aproveitada de forma mais inteligente. E aqui está a virada. O objetivo não é maquiar o passado, é aplicar a regra para que contribuições insuficientes recebam o tratamento correto. Então a ideia central é simples. Contribuição abaixo do salário mínimo pode não contar como você imagina, mas isso não significa que o mês esteja necessariamente perdido. Pode haver complementação quando falta pagar a diferença. Pode haver a utilização do excedente quando o mês acima do mínimo ajuda em outros meses abaixo do mínimo. E pode haver agrupamento, quando meses baixos são reunidos para aproveitar dentro das regras. O que não dá é para descobrir isso só no dia em que o benefício for negado ou vier menor do que você esperava. Agora comente aqui embaixo, você já conferiu se existe contribuição abaixo do mínimo no seu CNIS? E compartilhe esse vídeo com alguém que trabalhou pouco tempo em um mês, teve renda variável ou contribuiu por conta própria. Esse detalhe pode fazer muita diferença lá na frente.